nós, vai despertando algo, vai lembrando algo. No dia da ceia, principalmente, eu acredito que o propósito do Senhor, não é, em ter estabelecido a ceia, na verdade, a ceia do Senhor não é uma ideia de uma igreja, não foi uma igreja que inseriu a ceia no seu calendário para não ficar na mesmice. Na verdade, a ceia, não é, ela foi estabelecida pelo Senhor para ficar como um marco, não é, daquilo que Jesus iria estar fazendo ou executando ou realizando naquela cruz, né? Porque nós sabemos que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, sempre lemos esse texto no momento em que vamos cear, né? Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo falando, disse: olha, o que eu recebi do Senhor é o que eu vos anunciei, que o Senhor, na noite em que foi traído, ele celebrou a última Páscoa, não é? Sendo ele próprio o sacrifício, para estabelecer a nova aliança, para estabelecer a graça. E a ceia do Senhor, ela foi ordenada por Jesus para que todo aquele que recebeu a Jesus não perdesse de vista a compreensão do que aconteceu naquela cruz. Porque a princípio, né, eu particularmente acredito que quando Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, eu acredito que os discípulos não entenderam muito, né? E quando ele pegou o cálice, tomou o vinho e compartilhou com eles e disse: esse é o meu sangue, eu também acredito que eles não entenderam muito, até porque a Bíblia diz, não é, que só depois da ressurreição de Jesus é que ele se encontra com os discípulos, e a Bíblia diz, né, em Lucas, que os olhos deles foram abertos para compreender aquilo que o Senhor tinha falado, e lembrou a eles depois que encontrou eles no caminho de Emaús, né? Eu já falei aqui sobre isso, de que os discípulos, aqueles participaram daquele momento, viram a morte de Jesus, ainda não tinham visto a ressurreição e ficaram tristes, né? E o Senhor alcançou eles no caminho e disse: o que é que vocês estão conversando? Eles disseram: rapaz, é a respeito de um homem, profeta, poderoso, que teve esses dias em Jerusalém, e ele dizia que ia morrer e ressuscitaria ao terceiro dia, e ele morreu mesmo, mas hoje é o terceiro dia, nós não vimos nada. E era Jesus falando com eles, né? E ele acompanhou eles naquela jornada. Quando chegou na porta da cidade, Jesus ainda fez como que ia para outro lugar. Ele: não, fica conosco. E na hora daquela refeição, a Bíblia diz que quando eles sentaram na mesa para cear, que Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles disseram: é o Senhor. E o Senhor desapareceu deles naquele momento. Só que depois que os olhos deles se abriram, irmão, para compreender, a Bíblia diz que eles voltaram na mesma hora para Jerusalém, né? E quando chegaram lá, chegaram eufóricos, sabe? Porque aqueles que estavam em Jerusalém já tinham comprovado, né, que o sepulcro estava sem ninguém, a compreensão tinha despertado, mas esses aí voltaram dizendo: rapaz, é verdade, o Senhor ressuscitou, nós nos encontramos com Ele. Vê. Então não precisou mais Jesus vir com eles para que eles tivessem essa convicção, mas naquele momento da ceia, Jesus abriu os olhos deles. Eu queria ler essa passagem com você. Eu tenho um texto no meu coração para compartilhar com você essa noite aqui. Eu sei que Deus vai ministrar o nosso coração, amém, irmãos? Diga: a compreensão da ceia abre os nossos olhos para a salvação. Lucas, é isso mesmo, 24. Eu quero narrar essa conversa para você, tá bom? Eu ia começar por outro texto aqui, mas aleluia, pronto. Eu queria ler até o versículo 12. Eu queria ler a partir do versículo 12, vou fazer uma leitura extensa aqui. Vou ler na minha Bíblia, você lê na sua, vai ter ali no telão, para a gente acompanhar essa leitura aqui.
Ele diz assim, depois, aqui diz assim: contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Isso foi quando as mulheres vieram de lá e disseram: não tem ninguém lá não. O sepulcro está vazio, a pedra está afastada lá. Contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Ao chegar, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Então afastou-se e voltou perplexo com o que acontecera. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recorrentes ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então lhes questionou: o que vos preocupa e sobre quais ideias estáis discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos dos últimos dias? E ao que lhes perguntou: quais? E eles começaram a lhe explicar, ou a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram, e nós acreditávamos que ele fosse o que havia de trazer total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porque foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tinham visto a visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns dos outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então ademoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo que os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível ou não era necessário que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao aproximar-se do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram e rogando-lhe: fica conosco, pois já é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então entrou para ficar com eles. E aconteceu, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante, seus olhos se abriram e o reconheceram. Contudo, ele desapareceu de diante de seus olhos. E questionaram-lhes entre si: porventura não nos queimava o coração quando durante a jornada nos falava e quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora se levantaram, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os outros 11 e os seguidores com eles, os quais anunciaram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Eu não sei se você percebe nessa narrativa, mas esses homens começaram como que a pregar para Jesus, falando que Jesus mesmo dizia, não é? Que ele iria padecer, que ele iria morrer, ia ressuscitar, e eles pensavam que ele era aquele que iria trazer a redenção para Israel, e mais no sentido físico do que no sentido espiritual, porque eles eram naturais mesmo. Mas o que eu quero enfocar essa noite aqui é que eles mesmo ouvindo, mesmo sendo confirmado por aquelas mulheres, por Pedro, né? O que abriu os olhos deles, irmão,
foi naquele momento que Jesus sentou e partiu o pão e deu graças, sabe? Porque fazia, vamos dizer assim, 4 dias, não é? Pela conta que nós estamos lendo aqui, que Jesus tinha promovido a ceia e tinha dito: olha, todas as vezes que vocês cearem, vocês vão cear em memória de mim. E essa noite, sabe, o Senhor tem assim tratado comigo que nós precisamos compreender isso, irmão. Porque se nós não entendemos o sentido, né, de estarmos aqui para celebrar a ceia, pode ser que fique uma coisa tão natural para nós, que nós vamos ficar apegados naquele sentimento, ou naquele pensamento de que só no dia da ceia é que eu preciso me policiar, porque hoje é o dia da ceia, sabe? E eu quero ceiar. Eu vou vigiar para não chamar nenhum nome, para não chamar nenhum palavrão, para não pecar, porque eu quero ceiar à noite. Tem pessoas que nem vêm para a ceia, irmão, porque não se acham dignos de ceiar, porque não casaram, por isso, ou por aquilo outro. Mas o que eu quero que você entenda essa noite é que a ceia do Senhor, ela foi estabelecida como um marco para um divisor de águas na história da humanidade, querido. Não foi somente algo para servir de ritual em uma igreja, né? Para ser uma vez no mês, não. Na verdade, a ceia foi estabelecida para que nós não deixássemos aquilo que Jesus fez por nós cair no esquecimento. Ser uma coisa que nós perdêssemos de vista rápido, sabe? A ceia foi estabelecida para que nós entendamos, né, que houve, irmão, uma conquista muito grande naquela cruz para nós, irmão. Não é só o motivo de nós vimos um dia celebrar, não. É um motivo de celebração mesmo, sabe? Porque eu sei que cada um de nós gosta de um esporte, uma coisa ou outra, né? E você sabe que quando o atleta ele vence, todas as pessoas que o apoiam vibram juntos. Todas as pessoas que torcem por ele se consideram campeão como ele também. Até aqueles que não fizeram nada, né? Eles até fazem faixas, colocam lá. Eles não fizeram nada. Para nós isso precisa ser algo muito além, porque Jesus foi quem fez no nosso lugar. Ele fez para nós mesmos. O propósito foi vir para tomar a nossa condição, né? Eu estava ali e o Senhor começou trazendo como que um panorama, né? Um panorama mesmo do livro de João. Porque João, dos 4 evangelhos, João é quem fala mais provando de que Jesus era o Filho de Deus. Que ele era o verbo, né, que se fez carne, e que Deus falou para ele que aquele sobre o qual ele visse descer o Espírito, era esse, o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. E começa a contar a trajetória de Jesus, mostrando o quanto Jesus estava interessado que as pessoas viessem para o reino, entrassem no reino de Deus. Porque a primeira conversa de Jesus com Nicodemos, né, diz que quando Nicodemos disse: rapaz, você é de Deus. E Jesus não ficou pomposo com aquele elogio. Pelo contrário, Jesus disse: olha, é necessário você nascer de novo. Não é? Só que no mesmo capítulo 3 de João, o Senhor mostra que ainda Jesus, conversando com Nicodemos, disse: olha, foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No mesmo evangelho de João, Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, passará da morte para a vida, não entrará em condenação, mas terá a vida eterna. Você está comigo aqui? Então João começa a narrar, né, Jesus, mostrar, revelar Jesus como aquele que veio redimir a humanidade, sabe? E eu sei que você sabe que o livro de João, ele se encerra, não é, com Jesus dizendo: agora, Pai seja convosco, receba o Espírito, e assim como o Pai me enviou ao mundo, eu vos envio, não é? E começou a dizer a Pedro: agora, se você me ama, faça a minha vontade. Se você me ama, vai e faça o que eu lhe disse desde o começo. Então nós, irmão, precisamos entender, sabe, que quando Jesus veio a essa terra, ele veio com um propósito muito grandioso. Por quê, pastor? Porque quando Deus estabeleceu, projetou, criou o homem, Deus criou o homem para viver de uma forma que hoje em dia o ser humano, quando eu digo homem no sentido do ser humano, ele não vive, irmão. E Jesus veio para colocar o homem de volta a essa condição. É por isso que a justiça de Deus hoje, né, ela é muito confundida pelas pessoas que ainda não compreendem a palavra com juízo.
E na verdade, Provérbios capítulo 2 diz que quando nós conhecemos a palavra, nós vamos entender o que é justiça, o que é juízo, o que é equidade, o que é todas as boas veredas. Porque justiça e juízo são duas coisas totalmente diferentes, né? A justiça de Deus foi Deus trazer o homem de volta à condição que ele o criou, por dar a oferta que era necessária para que o homem voltasse à comunhão com Deus, sabe? E desde a antiguidade, né? Na verdade, Deus anunciava isso. Deus estava com aquele plano. Vai chegar um dia que eu vou tirar esse coração de pedra, vou colocar um coração de carne. Quando o Senhor vier ungido, Ele vai trocar a tristeza por alegria, vai trocar a angústia por louvor, vai trocar a cinza por coroa. Você está comigo aqui? Deus estava estabelecendo o seu plano e anunciando ele. Então nós precisamos entender que hoje nós já estamos dentro daquilo tudo que foi anunciado. Estamos na nova aliança, irmão. A ceia, não é? Ela ainda hoje, pronto, essa ceia aqui, é uma representação do que vai acontecer no nosso encontro com Jesus nos ares. Nós vamos celebrar com o Senhor aquilo que as Escrituras nos mostram, que é como que as bodas do Cordeiro. É a noiva, né, se encontrando com o noivo naquele ato do casamento e celebrando por 7 anos. E hoje nós estamos naquela expectativa como que celebrando, ensaiando, para estar celebrando com o Senhor algo que não vai ser somente algo figurado. Você entende o que eu estou falando? E hoje eu queria falar um pouco sobre isso. Eu vou ser bem rápido, né? Para a gente ficar dentro do tempo. Mas Deus quer que nós compreendamos que a justiça foi feita, irmão, em nosso favor. Eu sei que quando cada um de nós, não sei se você já foi aqui, né? Mas pode ser que você tenha ido à justiça comum. E quando você vai à justiça comum, você precisa ir, ou a justiça foi criada, na verdade, para dar a cada um aquilo que lhe é de direito, né? A justiça não foi criada. Eu sei que hoje a justiça não funciona bem assim, né? Nós sabemos, a gente vai dizer essa justiça. Hoje nós ouvimos quase todo dia, né, nos meios de comunicação, que nós vivemos em um país que a justiça não funciona muito, porque quem era para estar preso está solto, quem era para estar solto está preso. E a gente diz, esse país não tem justiça não. E quando nós falamos em justiça, pode ser que a justiça que soe na nossa mente seja esse tipo de justiça. Então quer dizer que a justiça de Deus é aquela justiça que eu tenho direito, mas eu não desfruto de nada, porque é muito parecida com a justiça que a gente vê. Até pode soar dessa forma, porque nós achamos que porque a justiça foi feita, nós não precisamos fazer mais nada. Mas só que a justiça foi feita e ela espera que nós obedeçamos os trâmites legais da nossa parte a ser feita, para que possamos ter os nossos direitos, ser queridos. Você está comigo aqui? Porque a justiça de Deus nos trouxe, irmão, de volta à condição de comunhão com Deus. Eu queria que você abrisse, eu quero começar com aquele texto mesmo, de Isaías 32, e o versículo 17, se não me engano, acredito que é esse. Esse texto ficou no meu coração o dia todo, sabe? E eu sei que é a respeito disso que a gente precisa falar, porque Deus nos tornou, irmão, a justiça dele nessa terra. Eu vou te dizer uma coisa, e eu acredito que Deus vai nos dar graça para a gente estar explicando um pouco sobre isso. Então diga, hoje é noite dos meus olhos serem abertos para compreender. Amém? Não é os olhos naturais. Eu sei que você está com os olhos abertos olhando para cá. Eu não estou falando desses olhos aí não. Estou falando dos olhos do entendimento. Isaías, né? Pronto. Isaías capítulo 32. E o versículo 17. Eu queria ler com você a partir do versículo 15, porque vai trazer para você um pouco de entendimento, que eu quero conectar esse versículo aqui a outro. Ele diz assim, vê: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Isaías vem falando de um tempo futuro, né? Ele mostra até que do alto seja derramado o Espírito sobre nós.
Eu não sei se você sabe, mas o Espírito já foi derramado sobre nós no dia de Pentecostes. Você está comigo aqui? Nos últimos dias, né, diz Deus, através do profeta Joel, ele derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o derramamento do Espírito, ou a vinda do Espírito sobre os filhos de Deus, viria com um propósito mesmo. Só que aqui ele estava falando que quando o Espírito viesse, ele transformaria o deserto em bosque. Você está comigo aqui? Ou seja, o Espírito Santo veio para produzir algo, viria, né, nesse versículo aí. Quando o Espírito Santo fosse derramado, seria derramado com um propósito. Você está comigo aqui? E não só para fazer com que o deserto se transformasse em bosque e o bosque em pomar, mas vamos continuando aqui, por favor. Pode colocar, pronto. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. Versículo 17. O efeito da justiça será o quê? Hein? O efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Agora deixa eu te explicar uma coisa aqui. O que é que ele está dizendo? Quando a justiça for feita, depois do derramamento do Espírito, o efeito dessa justiça será paz, né? Essa paz não é somente o estado de tranquilidade, não é ausência de guerra. Essa paz é a condição de ter tudo de volta, restaurado, novo, protegido, suprido. É a palavra shalom. Essa palavra paz aí, ela está dentro daquele original shalom. Não é somente, olha, quando o Espírito foi derramado, você vai ter um pouquinho de paz, porque você vive muito agoniado. Quando o Espírito for derramado, você vai viver em ausência de conflito. Não, ele não estava falando nenhuma dessas duas espécies de paz. Ele estava falando naquela condição, quando o Espírito for derramado, o deserto se transformará em pomar, e o pomar se transformará em bosque, porque a justiça habitará, o juízo habitará no deserto, mas a justiça habitará no pomar. E o efeito dessa justiça será paz, será shalom, será restauração. Você está comigo aqui? Será a reabilitação, será a condição de viver de volta num estilo de vida que o homem nunca conseguiu viver antes de que a justiça fosse feita. Porque nós precisamos entender, né, que a Bíblia fala de um tipo de justiça que nós chamamos, quando estudamos o nome técnico de justiça provisória. O que era a justiça provisória? Era o que Deus estava promovendo na velha aliança, para que o homem pudesse ter um tempo de paz e prosperidade. Era quando o animal era sacrificado, né, que já representava o Jesus, que já representava o Cristo, era entregue o sangue ao sacerdote, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ou o sumo sacerdote, e quando aquele sacrifício era aceito, aquele povo tinha uma temporada de paz e prosperidade. Isso era um tipo de justiça provisória, porque a Bíblia diz que a justiça plena, a completa, a eterna, ela aconteceu em Cristo. Você está comigo aqui? E em Cristo nós não temos uma temporada, irmão. Em Cristo nós temos uma vida. Você está comigo aqui? Então, quando nós celebramos a ceia, eu quero conectar aqui. Porque a ceia é o ato de justiça. Foi na cruz. Nessa minha versão, que eu estou com ela aqui, a de King James, né? Em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 21, eu não está diferente dessa daí, coloca lá nisso, por favor. Senhor, Tu és bom. Pronto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Vê o que ele diz aqui. Deus fez daquele que não tinha pecado algum. Quem acredita aqui que Jesus não pecou? Jesus não pecou, irmão. Foi o único, né? Nós ainda erramos, porque não sabemos de tudo, né? Mas a Bíblia diz que Jesus é o justo justificador. É aquele que veio e mesmo sendo tentado em tudo, não pecou. Você está comigo aqui? Aí vê o que a Bíblia diz. Deus fez daquele que não tinha pecado algum, oferta por todos os nossos pecados. Quando Jesus foi para aquela cruz,
Ele foi como uma oferta. Ele não foi forçado, como algumas pessoas até podem pensar. Jesus não foi forçado, irmão. Ele veio para aquele momento. Ele sabia. Você está comigo aqui? Ele disse, olha, ninguém tira a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Eu quem a dou. Você está comigo aqui? Foi para isso que eu vim. Ele sabia para que ele veio. Então a Bíblia diz, Deus fez daquele que não tinha pecado algum, oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele, tem alguém em Cristo aqui? Amém. Vê o que ele diz, a fim de que nele nos tornemos a justiça de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa, Deus nos deu a condição de andarmos de fato como Ele sempre quis que andássemos, por causa da morte de Jesus. Pode ser que você não entenda, eu também não entenda bem ainda, mas naquela cruz, irmão, Jesus não levou somente os nossos pecados e as nossas enfermidades, a nossa morte espiritual. Jesus levou toda a maldição, toda a incapacidade de viver como Deus estabeleceu, ela foi tomada para Jesus, porque sem Jesus o homem estava escravo do pecado, condenado à morte. Não era a morte física não, porque quem é crente vai morrer, e quem não é crente também um dia vai morrer se Jesus não voltar. Mas estava condenado à morte espiritual, à eternidade separada de Deus. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si a nossa morte. A condição de separação, Jesus tomou sobre si, por isso que a Bíblia diz, né, que o Senhor separou-se dele. Uma vez eu vi, até um pregador mesmo, dizendo, olha, a Bíblia diz, né, que Deus, ele se separou de Jesus, porque qual é o pai que quer ver o filho sofrendo? Mas a Bíblia diz totalmente ao contrário. A Bíblia diz que Deus, para Deus, foi do agrado de Deus ver Jesus sofrendo daquele jeito. Porque o sofrimento de Jesus era o nosso resgate. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, eu não sei se você faz ideia disso, mas eu vou te dizer, eu dar meu filho para sofrer por uma pessoa, eu preciso amar muito ela. Eu queria que você olhasse bem discretamente para a pessoa que está do seu lado e diga, eu não sei se você sabe disso, mas Deus lhe ama mais do que você pode entender. Porque Ele deu o próprio Jesus para morrer por nós, irmão. Não é uma coisinha assim que eu acredito que hoje, né, quando nós falamos, ou até citamos, ou até lemos, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós nem temos ideia da dimensão, né, desse amor. Porque Paulo, quando orou aos Efésios, ele disse, olha, eu oro, a minha oração é para que vocês entendam a largura, a altura, a profundidade e o cumprimento do amor de Deus, que excede todo entendimento. Como é que a pessoa pode amar uma pessoa que vive dessa forma, que anda desse jeito, que fez isso e aquilo outro? Esse é o amor que não é compreendido facilmente com a mente humana natural. Pronto, é esse tipo de amor que Deus quer que a gente compreenda na justiça. Porque foi o amor de Deus que enviou a sua justiça à terra. Deus olhou do seu trono e disse, como é que pode? Eu criei a humanidade para viver com paz, com alegria, com saúde, bem na família, andando dessa forma, desempenhando bem o seu dom, o seu talento. E isso não está acontecendo porque o Adão escravizou a humanidade nessa prisão. Eu vou mandar Jesus para libertar o povo. Porque eu vou te dizer uma coisa, irmão. Olha, nenhum de nós, não é? Nenhum de nós queria fazer algo para não dar certo. Quem é que quer fazer alguma coisa aqui para não dar certo? Aí eu te pergunto, por que você acha que Deus fez algo para não dar certo? Como algumas pessoas pensam. Por que algumas pessoas acham que Deus errou quando fez o negócio? Se quem quer fazer uma coisa natural não quer fazer para errar, e quem disse que Deus erra, irmão? Pode ser que você ou eu ainda não estejamos funcionando como Deus criou para funcionar, mas Ele nos fez para funcionar bem.
O negócio é que quando nós compreendemos o que é justiça e vamos a cada dia entendendo essa verdade, rapaz, eu vou poder andar como Deus me fez para andar nessa terra, desenvolver meu potencial, poder produzir como Ele me criou para produzir. Então, peraí, eu não vou me conformar com qualquer coisa. Eu não vou aceitar a condição ou a posição que eu estou hoje, porque eu sei que tem mais para nós. Você entende o que eu estou falando? Lá em Isaías, quando a Bíblia fala do ato de Jesus, fala que ele derramou a sua alma na morte para pegar os despojos de volta e compartilhar com os poderosos. Essa palavra despojo pode ser que nós não entendamos bem, mas os despojos era tudo aquilo que um povo tinha, como bem, como tesouro, como alimento, como colheita, como tudo. Quando um reino ia contra o outro, que o reino vencia, ele pegava todos os despojos para compartilhar com aqueles que venceram. Nós não lutamos, mas Jesus foi lá no terreno do inimigo e tomou tudo que ele nos roubou. E entregou, e trouxe de volta para nós. Isso é justiça, irmão. É fazer com que você não viva menos do que aquilo que ele lhe chamou para viver nessa terra. Sem entendimento, você pode até viver da forma que você quiser. Mas com o entendimento, você precisa viver o que Deus lhe chamou para viver. Você está comigo aqui? E por toda a Bíblia vai começar a ser explicado isso. Por quê? Porque é injusto Jesus morrer por nós e a nossa vida permanecer da mesma forma. É injusto Jesus comprar uma tão grande salvação e eu não desfrutar dela. É injusto Jesus morrer para que eu tenha paz e eu viva uma vida de ansiedade, irmão. É injusto ele morrer para que eu tenha saúde e eu viva uma vida doente, crônica. É injusto, querido, mas nós fomos feitos justiça de Deus, irmão, para andar dessa forma, querido. Em Romanos, capítulo 5, abre lá bem rapidinho. Diga, a justiça foi feita. Agora eu preciso fazer a parte que me cabe. Pastor, qual é a parte que nos cabe? É conhecer essa verdade e andar à altura dela. Não é somente saber, eu já li, mas é porque é difícil demais. Não, mas é porque é complicado demais. Não, mas é porque eu não vejo muita gente andando assim. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, se você não quiser andar dessa forma, o problema é seu, eu vou andar. Você está comigo aqui? Romanos capítulo 5, abre lá bem rapidinho. Eu já estou começando a encerrar, hoje eu vou começar a dizer que vou encerrar mais cedo, para encerrar na hora certa. Romanos capítulo 5, versículo 12, bem rapidinho. E eu vou ler bem rápido aqui, tá bom? Paulo escreve aqui, e ele resume para os romanos como foi que o pecado entrou no mundo, qual é a consequência do pecado, e o que foi feito para que o pecado não dominasse mais a humanidade. E vê o que ele diz aqui, concluindo. Da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, que foi o Adão. Se eu fosse Paulo, eu escrevia aqui Adão, somente para todo mundo ficar sabendo o nome do indivíduo. Mas ele colocou por um homem, pronto. Concluindo, da mesma forma que o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi transmitida, ou legada, ou passou a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez eu ouvi ilustração, não sei nem se dá muito certo para esses dias nossos, né? É como aquele pai, aquela mãe que contrai o HIV e todos os seus filhos vão ter a tendência de nascer já com o HIV. E vai se desenvolver ao ponto que eles forem crescendo. Foi o que aconteceu com Adão e Eva no ato do pecado. Eles morreram espiritualmente, não caíram lá, isto que nem igual a Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles caíram mortos fisicamente. Mas o Adão, quando ele morreu espiritualmente, né? Quando ele decidiu desobedecer a Deus junto com a sua esposa. E aquele casal começou a produzir, a cumprir uma das partes do que Deus estabeleceu. Cresça e multiplique. Eles começaram a se multiplicar com filhos sujeitos ao pecado. E eles cresciam, passavam rápido da dispensação da consciência e entravam na prática do pecado e assim morriam espiritualmente e iam se recriando.
É por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, o pecado entrou no mundo por um homem, por causa do pecado a morte, e assim a morte passou a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Quando uma pessoa peca, ela morre espiritualmente, né? Eu não sei a idade exata, mas todo filho, irmão, toda criança, chega a uma idade nela que ela precisa nascer de novo. Porque ela já entendeu o que é certo e o que é errado, e por conta da natureza do pecado, ela mente, ela guarda mágoa, ela inveja. Você está comigo aqui? Então ela já precisa nascer de novo, porque a natureza do pecado está nela. Aí a religião diz que os filhos nascem de um ato pecaminoso. É mentira. Um ser humano não nasce de um ato pecaminoso. Por quê? Porque foi a maneira que Deus estabeleceu para nascer seres humanos. O contato do homem com a mulher. O ato é pecaminoso quando é fora do casamento. Mas o nascimento não é de um ato pecaminoso, porque foi o princípio que Deus estabeleceu. Você está me entendendo o que eu estou falando? O que Deus estabeleceu para uma criança nascer foi sexo entre homem e mulher mesmo. Quando esse ato é praticado fora do casamento, ele se torna fornicação para Deus, é pecado. Mas quando a criança nasce, ela não nasceu de um ato pecaminoso, porque foi o princípio que Deus estabeleceu. Dá para entender esse negócio ou fica meio doido assim? Então, o que acontece, né? Então, nós precisamos entender que quando uma criança vai crescendo, pode ser filho de crente, filho de pastor, pode ser qualquer um. Não tem esse negócio de filho de pastor já é crente, não, viu? Filho de pastor tem que nascer de novo também. Porque todos, a Bíblia diz que todos pecaram, ficaram destituídos da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente. Eu não sei se você é do tempo que o povo dizia que de graça até injeção na testa. Após a salvação é de graça. E nem todo mundo quer. Porque não compreende bem. Porque eu duvido, irmão, que uma pessoa compreenda o nível de amor tão grande que Deus tem por ela e rejeita esse amor, irmão. Não é um amor humano, não, que tanto faz estar gostando da pessoa hoje como amanhã dizer, desaparece daqui, vai para lá, não quero saber não. Não. Na verdade, a Bíblia diz que o Senhor disse, aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E outra coisa, aquele que estiver na minha mão, ninguém tira ele de lá, ó, para aí. Você entende o que eu estou falando aqui? Então, nós precisamos compreender essas coisas para que a gente ceie, não com aquele negócio. Terminou a ceia, não é? E às vezes você vê os meninos vêm aqui, pegam o pão, ou pegam um vinhozinho desse aí e toma. Não tem problema não, porque até aqui não são elementos mágicos. Que o pão se transforma no corpo e o suco de uva se transforma no sangue. Não, não tem isso aqui não. É algo simbólico, não é? Como Jesus usava as coisas simbólicas para despertar uma realidade espiritual. Então, quando nós vamos vendo o sangue e o pão, ou o vinho e o pão, é para que nós entendamos que Jesus não se deu pela metade, que não foi uma coisa que ele fez e disse, ó, se vocês quiserem lembrar, tudo bem, se não quiser também tanto faz, já foi feito mesmo. Não, ele disse, foi feito e eu quero que vocês não percam de vista. Você está comigo aqui? Foi feito e eu quero que vocês não esqueçam até quando eu vim. Não é por um tempo, não é por um ano, não é por não. Ele disse, você vai ter que fazer isso até que eu venha. Porque se você esquecer, você pode dormir no ponto. Você está comigo mesmo? Então ele continua dizendo aqui, vê. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Antes que a lei de Moisés fosse estabelecida, o pecado já estava no mundo. Agora, sem a lei, ninguém sabia o que era errado. Ninguém sabia o que era pecado. Eu não sei se você sabe. Todas as vezes que a lei é estabelecida, é para mostrar para o homem o que é errado. Não é para tirar ele do erro, não. É para dizer, isso é errado, isso é errado, isso é errado. Por lei, isso aqui é errado. Por lei, isso aqui também é errado. Então, a partir do momento que a pessoa conhece, tem pessoas que mesmo sabendo da lei, elas vão infringir a lei. Era o que acontecia no Velho Testamento e o povo morria aos montes. Porque mesmo sabendo da lei, a natureza era do pecado. Então eles precisavam de um sacrifício provisório, de ano em ano. Aleluia? Mas quando Jesus veio, irmão, ele veio para cumprir o sacrifício e nós entrássemos em outro processo de santificação. Porque fomos justificados.
Sabe o que é ser justificado? É ele dizer, pronto, ele faltou, mas eu pago pela falta dele. Coloco como se ele tivesse presente. Está comigo aqui? Aí vê o que ele diz, continuando. Porque antes da lei ser promulgada, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometem pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era a prefigura daquele que haveria de vir. Contudo, não havendo comparação, contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois, se muitos morreram por causa da desobediência de um só, Adão, eu botava Adão, aqui só para o povo saber. Muito mais a graça de Deus e o dom de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Diga, eu faço parte disso. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa e resultou na condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe justificação. Pois se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio desse, muito mais, os que recebem a transbordante provisão da graça e o dom da justiça, oh aleluia, reinarão em vida, por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só ofensa, ou como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente, em um só ato de justiça, resultou na justificação que traz vida a todos os seres humanos. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça, outorgada para a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não sei se você percebe isso, mas ele fica falando a mesma coisa em 6 versículos. A desobediência deixou todo mundo na pindaíba, mas a obediência trouxe todo mundo à condição de alegria, de paz, de prosperidade, de saúde, de segurança. Porque ele estava explicando para aquele povo de Roma, como serve até para nós hoje. Porque a maioria dos crentes diz, quer dizer que agora, como é que eu sou justo se eu ainda peco? Porque o diabo quer que a gente ainda pense que mesmo justificado ainda somos pecadores. Não. Nós já fomos justificados, querido. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez oferta por todos os nossos pecados, irmão. Não é porque não foi você que não pagou a conta, que você não está livre da dívida, não. Jesus já pagou a conta, querido. O que Deus quer, através da sua palavra, é trazer essa consciência para nós. Eu não preciso ser mais escravo disso, eu não preciso mais ser escravo disso, eu não preciso mais ser escravo daquilo, porque Jesus já pagou a minha conta. Porque o que o diabo quer é que nós fiquemos com aquele pensamento. Não, sabe o que é? É porque a carne é fraca. Não, é porque tu não sabe. Não, mas é porque eu sou falho. Não, mas é porque... Pronto, esse pensamento, ele ainda continua lá até a compreensão da palavra chegar. Porque quando a compreensão da palavra chega, você vai entender, aonde não havia força, chegou uma nova natureza e tem força nela para viver. Você está comigo aqui? E nós precisamos entender, irmão, que isso é despertado quando nós celebramos a ceia. Porque o Senhor veio para tirar de nós essa mentalidade miserável de que nós precisamos viver dessa forma. Nesses dias até a gente estava conversando. Isso acontece com todo mundo. Quando você vai para um lugar um lugar bom, que você nunca foi antes, você vai dizer, rapaz, isso aqui é um lugar. Às vezes você não quer nem voltar para o lugar ruim de novo. Por que você não se acostuma com o que é ruim e se acostuma com o que é bom rápido? Porque Deus não nos criou para viver no que é ruim. Deus nos criou para viver no que é bom.
Então, quando nós temos acesso àquilo, a gente diz, rapaz, esse é o meu lugar. É verdade. Mas eu vou voltar para a minha realidade. Não, sua realidade é aquela. Você está vivendo em uma condição porque sua mente não entendeu ainda. Porque quando entender, você vai querer dar passos para ali, para onde Deus lhe criou para ser. Pastor, mas é porque às vezes é tanta dificuldade. Eu vou te dizer uma coisa, a dificuldade estará na falta de compreensão, irmão. Quando a compreensão chega, você vai dizer, é uma questão de tempo. Essa situação aqui estão com os dias contados. Eu já entendi, o preço já foi pago. Nós não vamos nos conformar mais com esse mundo, porque nós estamos sendo transformados pela renovação do nosso entendimento para experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, querido. É por isso que quando nós vamos celebrar a ceia, nós não vamos com aquela mentalidade, ele morreu, vamos lá, a missa de 2023 anos. Não. Nós não estamos celebrando, irmão, um culto fúnebre de Jesus, não. Estamos celebrando porque ele morreu para nós termos vida, irmão. Nós só temos vida e vida com abundância porque ele morreu. Agora, a boa nova é que ele morreu, mas não ficou lá. Porque ele morreu sem pecado. Então Deus o justificou. Ele morreu sem pecado, morreu em obediência, eu tenho legalidade de ressuscitá-lo. Porque quem morre no pecado, meu irmão, Deus, mesmo sendo todo poderoso, eterno, bondoso, misericordioso, não pode tirá-lo da condenação. É por isso que nós precisamos a cada dia ter esse entendimento. Por quê? Porque nós estamos caminhando para os últimos dias, irmão. Estamos nele na realidade, né? Eu nunca vi as pessoas postarem tanto coisas, fatos, acontecimentos que mostram que nós estamos de fato nos últimos dias. Nós precisamos amanhecer o dia e dizer, Pai, muito obrigado, porque eu despertei, mas pode ser hoje. E eu não posso perder de vista o que o Senhor fez por mim. Eu não posso ceder às tentações do diabo, porque eu não vou ficar nessa terra, irmão. Eu nem fui criado para ficar eternamente nessa terra do jeito que ela está, nem fui criado para ir para o inferno. Então, nenhuma dessas duas coisas eu quero para a minha vida. Você está comigo aqui? Mas eu preciso levantar toda manhã dizendo, rapaz, se eu morrer hoje, eu vou chegar primeiro, mas eu vou ficar lá aguardando os que vão subir também. Eu não vou ficar dizendo, meu Deus, se eu morrer hoje, estou lascado, e agora, o que é que eu vou fazer? Não, vou não, irmão. Eu não vou amanhecer nenhum dia com essa consciência. Eu vou dormir, vou acordar. Às vezes o diabo vem e diz, tu vai morrer hoje. Eu digo, vou chegar primeiro em casa, não tem nenhum problema. Não vou ficar com aquele medo, meu Deus, se eu morrer, e agora? Não, meu irmão, quem fica com esse medo é quem não sabe o seu destino eterno. A pessoa fica, meu Deus, se eu morrer, e agora? O que é que vai acontecer comigo? Se você me perguntar, eu vou dizer, rapaz, se eu morrer agora, eu já sei para onde eu vou. Eu estou dentro do ônibus, que vai me levar direto para o trono da glória. Posso fazer nada. E essa consciência a cada dia vai aumentando. Porque se tem uma coisa que mete medo no povo, é morte. Tem gente que quando pensa em morrer, já dá um negócio na barriga. Tem um bom ao banheiro. Já me deu um negócio. Não, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Morte não é incômodo para o povo de Deus, não. Nem pode ser. Agora, ainda é por falta de consciência dessas coisas. Nós estamos celebrando a morte dele, irmão, mas ao mesmo tempo estamos celebrando nossa vida. Isso não quer dizer, não é que quem não tem medo de morrer, fica pulando. Eu vou pular de um prédio de 20 andares ali, porque eu não tenho medo de morrer mesmo. Não. Vou passar no cruzamento com o sinal aberto, se eu morrer não tem problema. Não, isso aí é doidice. É tolice, é idiotice. Você está comigo aqui? Mas essa consciência vai nos levar a cada dia estar mais seguro de que, rapaz, o que Deus me chamar para fazer aqui, eu vou fazer. E no dia que eu partir daqui, se não for no arrebatamento, eu já sei para onde eu vou. Eu não vou ficar com aquele, meu Deus, tomara que ele não venha hoje. Tomara que ele não venha daqui a 5 anos. Eu até posso dizer, tomara que ele não venha daqui a 5 anos, porque tem muita gente para ser resgatada ainda. Tem muita gente, irmão, cego de entendimento, que estão pensando que a vida é somente esse pedacinho que a gente vive aqui, de 60, 70 anos. Que tem muita gente que não está chegando a esse tempo, não. Só os mais velhos. Os que já passaram de 40 e 45 e 50 é que estão se cuidando para chegar até 80. Mas os que têm 15
Não estão nem pensando nisso, meu irmão. Eles querem nem saber. Tem uns que morrem com 17, com 20, com 18, com 22. Você está comigo aqui mesmo? Porque estão cegos pelo pecado, irmão. Acham que a vida é somente essa vidinha aqui mesmo. Essa vida aqui é do Paraguai, irmão. Só tem duração de 70 anos. 70 anos, ó. Eu digo 70 anos para a eternidade, e aí? Eu mesmo quero ficar com essa outra, que é a vida real mesmo. Que não tem fim. Uma vez um irmão disse, rapaz, vida eterna não tem nem graça, a pessoa não vai morrer. Eu disse, então morre tu. Não é não? Porque as pessoas são tão acostumadas com a morte natural que elas dizem, não, a pessoa tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer. Eu vou te dizer uma coisa, para nós, irmão, a morte não é nem certeza. Porque Jesus pode arrebatar a igreja. Você está comigo aqui? E a cada dia isso vai ficando mais perto. E nós precisamos ficar conscientes disso, irmão. Porque senão nós vamos considerar a ceia somente como um ritual que a igreja faz. Deixa eu te dizer uma coisa, a ceia não é uma ideia da igreja. A ceia não é uma criação de homens. Já sei quem criou a ceia, pastor. Foi não. Foi não sei quem, foi não. Quem estabeleceu a ceia foi Jesus, irmão. Para quê? Para que você entenda que a justiça foi feita. Eu tenho o direito de viver com paz? Tem. Ele já conquistou para você. Ele já ganhou a causa já. O que você precisa entender? Conheça seus direitos. Ande neles. E você vai ver a sua vida ser como a Bíblia diz, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O negócio é que nós queremos que seja como imediato, né? Mandei uma mensagem no WhatsApp. Eita, essa internet está lenta demais. Faz quantos minutos? Não, 3 segundos. A gente acha que a vida com Deus é assim, de 3 segundos. Não, meu irmão. A vida com Deus começa no novo nascimento, e ela vai sendo desenvolvida. Quanto mais eu vou entendendo quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso, isso vai se tornando realidade na minha vida, irmão. Agora, se eu não entendo, eu continuo com aquela mentalidade. Essa justiça de Deus é do mesmo jeito da justiça do mundo. O povo diz que a gente tem, mas a gente não desfruta de nada. Quem desfruta é o povo aí, ó. Nem é crente, e tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo outro. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. O monumento mais perfeito que você vê nessa terra, e foi construído pelo homem, vai passar. Vai ficar. Agora tem algo que foi construído nessa terra, meu irmão, que não passa, que foi você. Deus lhe fez, meu irmão, para ser eterno. O diabo tentou roubar a condição de eternidade com vida, mas Deus fez a justiça mandando de volta a condição para você. Você está comigo aqui? E você precisa considerar isso. Então não receba em vão. Eu quero encerrar com isso. Pode vir o louvor. 2 Coríntios, capítulo 5. Volta para lá para onde a gente começou. Você está sendo abençoado essa noite aqui? Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Não existe ninguém nessa terra que lhe ame mais do que Deus lhe ama. Quem tem consciência do amor de Deus não entra em depressão. Eita, eu vou te dizer uma coisa. O melhor remédio para depressão é você saber o quanto Deus lhe ama. Você entende o que eu estou falando? Meu irmão, não é ter uma notícia não, é entender. Porque eu sei que pode ser que você nunca tenha dito a ninguém, mas eu já disse a muita gente, Jesus te ama. A pessoa, obrigado. Eu não estou falando desse entendimento raso, Jesus te ama, obrigado. Ele me ama, ama. Quando você conhece a palavra, você vai dizer, rapaz, ele me ama mesmo, porque eu não valia nada, ele morreu por mim. Para me dar a vida eterna, para me perdoar de tudo que eu fiz, na hora. Rapaz, então, esse me ama mesmo. Você está comigo aqui? Geralmente nos cultos de mulheres, né, as ministras dizem, por que você, mulher, vive morrendo por um homem que não lhe dá nem a mínima e não faz a vontade daquele que morreu por você? E é verdade.
Tem mulheres que morrem pelo marido, mas não faz nada por Jesus que deu a vida por ela. Olha para aí. Mas isso é para outro culto. Vamos para cá, vamos para aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim, vê. Deus fez daquele que não tinha pecado algum, oferta pelos nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Capítulo 6, versículo 1. E nós, cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus em vão ou de forma inútil. Porquanto diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno, e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Paulo, quando estava escrevendo a igreja de Coríntios, você já sabe, né, que era uma igreja carnal. E Paulo começava a dizer, olha, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, ele te reconciliou com ele por meio de Jesus, te deu o ministério da reconciliação, te fez um embaixador da parte de Cristo, não receba essa graça em vão, porque ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por você. Então ele estava dizendo, olha, esse é o tempo aceitável, é o tempo que ele anunciou lá atrás. Esse tempo, irmão, não é o tempo que Jesus está condenando as pessoas, não. Esse é o tempo que Jesus está mostrando perdão, absolvição pela condenação que Adão deixou à humanidade. Você está comigo aqui? Em Adão você ficou condenado, mas em mim você é absolvido. Está comigo aqui? Aí, eu não vou estendendo o tempo para a gente ficar dentro do tempo, mas quando passa dessas fases, então segue-se ao juízo. Você está comigo aqui? Porque muitos réus, né, eles vão a juízo para receber a sentença de condenação ou de absolvição. Quando nós chegamos diante do Senhor, em Cristo, Ele vai dizer, você foi absolvido, para a minha direita. Quando chegarmos diante de Cristo sem Jesus, Ele vai dizer, você já estava condenado, só vai caminhar para o lugar do sofrimento. Você está comigo aqui? Não é Deus que condena, ou que vai lá e empurra. Não. Nós vamos chegar diante dEle, sem desculpa, irmão. É por isso que nós precisamos entender isso. Eu sei que nós passamos um bom tempo da nossa vida, pelo menos eu, com aquele pensamento, que nada, meu irmão, quando eu morrer, se eu merecer, Deus me bota no bom lugar. E depois eu entendi, não é pelo meu merecimento, é pelo que Jesus fez. Você está comigo aqui? Então eu queria que você ficasse de pé, por favor. Aleluia. Nós ainda temos um tempinho. Eu queria que o louvor cantasse alguma coisa aí, para me ajudar aqui. Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos por um momento e meditasse nisso que você ouviu essa noite aqui. Meu irmão, Ele já fez justiça por nós. E essa verdade precisa ser, irmão, proclamada nos 4 cantos do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo. Meus pecados, porque seu amor entregou-se lá na cruz. Porque seu amor me conquistou, favor de Deus para mim, que me vê através de Jesus. Sou tua morada. Aleluia. Você pode adorar o Senhor um pouco ainda essa noite? Salvação.
amor entregou-se lá na cruz, porque seu amor me conquistou, favor de Deus para mim, e viver através de Jesus. Bem suave. Fica nessa pegada aí. Não é à toa, irmão, que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, irmão. Olha, como você sabe, nós nunca vamos deixar de fazer esse convite aqui. Tem alguém aqui essa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus e deseja fazer isso hoje? Eu queria te dizer uma coisa: a conta já foi paga. Quando Paulo ensinou aos Coríntios, ele disse: olha, Deus estava em Cristo reconciliando consigo a humanidade, não imputando aos homens os seus pecados. O que é isso, pastor? Jesus não estava querendo reconciliar a humanidade com Deus, acusando o povo, não. Mas ele estava mostrando: tem perdão para você. O tempo da misericórdia chegou para a sua vida. Jesus era movido, irmão, de íntima compaixão, para revelar o amor de Deus. Nós ainda estamos aprendendo, né, a imitá-lo. Mas esse é o propósito, irmão, da igreja estar na terra hoje ainda, sabe? Porque eu vou te dizer, quando essa igreja sair da terra, você vai ver o que você nunca... Você não, né, que nós não vamos estar aqui. Mas a humanidade vai ver o que ela nunca viu antes, irmão. Tem pessoas que não acreditam nisso. Eu entendo eles, porque eles nem conhecem. Nós também não acreditávamos não, irmão. Então, se você está aqui essa noite e você ainda não entregou sua vida a Jesus, você está diante de uma oportunidade tão preciosa. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que está afastado do Senhor e deseja reconciliar-se com Ele? Eu vou te dizer uma coisa, sabe? Olha, quando uma planta é tirada do seu lugar de origem e deixa de ser regada, o próximo passo dela é começar a morrer e a secar, irmão. Porque nós não fomos criados para viver longe de Deus, não. Nós estamos vendo aí uma humanidade longe de Deus como é. É vivendo a cada dia, irmão, de uma forma que a morte é acelerada para elas, querido. E eu digo isso no sentido físico mesmo. Porque o diabo quer abreviar os dias de vida das pessoas, irmão. Para que quanto menos elas tenham oportunidade de reconhecer Jesus, melhor para o diabo. Então eu só vou falar mais uma vez aqui. Tem alguém aqui que ainda está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Ele? Aleluia. Então vamos cear, tá bom? Pode acender as luzes, por favor, Adriano. Obrigado. Aleluia. Que seu amor foi maior que meus pecados. Pastor, olha, eu sou de outra igreja e estou visitando aqui hoje. Eu posso cear bem suavezinho. Meu irmão, a ceia é do Senhor, não é da igreja Família Valorize, não. Então, se você faz parte de outra igreja, está conosco hoje, você pode cear. Agora, nós sempre falamos aqui: pastor, eu ainda não sou batizado nas águas, eu posso cear? Pode, porque você é filho de Deus. Mas pastor, eu ainda vivo junto, não sou casado. Pronto, eu te digo, não ceia. Se legaliza. Por quê? Porque Jesus nos libertou do pecado, irmão. E se uma pessoa vive junto, tendo relação sexual, ela está em fornicação para Deus mesmo. Mas pastor, e o que é que tem a ver? Tudo. Porque nós estamos celebrando a nossa libertação. E como eu vou celebrar a minha libertação preso pelo pecado? Aleluia, aleluia. Porque seu amor foi maior que
meus pecados. Porque seu amor entregou-se lá na cruz, porque seu amor me conquistou, favor de Deus para mim e me vê através de Jesus. Porque seu amor foi maior que meus pecados. Porque seu amor entregou-se lá na cruz. Porque seu amor me conquistou, favor de Deus para mim e me vê através de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então nós lemos esse texto aqui no começo do culto, né? Foi a introdução da nossa mensagem de quando Jesus, na noite em que foi traído, ele estabeleceu isso que nós estamos fazendo hoje, né? E disse aos discípulos: todas as vezes que você comer desse pão e beber desse cálice, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele fala que nós precisamos fazer isso de forma digna, irmão. Eu não sei se você entende, sabe, mas valoriza a justiça de Deus. Valoriza quem você se tornou em Cristo. E eu sei que todos nós ainda temos muita coisa para melhorar, sabe? Mas deseja melhorar, irmão. Deseja ser influenciado por essa verdade a cada dia. Queria só que você fechasse seus olhos para a gente orar. Pai, eu te dou graças por esses elementos, Senhor, que trazem para nós a memória, aquilo que nos dá esperança. É de que hoje estamos fazendo isso aqui, mas chegará um dia, Pai, que nós estaremos face a face com o Senhor, celebrando as bodas do Cordeiro. Oh, obrigado, Pai, por essa tão grande salvação, que a cada dia estamos desenvolvendo ela em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém aqui? Amém. Então come do pão, bebe do vinho. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Tu és bom, Senhor. Obrigado, Pai. Oh, obrigado, Senhor. Tu és bom. Aleluia. 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 Irmãos, nós vamos continuar celebrando ao Senhor com as nossas finanças. Deixa eu te dizer uma coisa: o desejo de Deus é que nós possamos ir bem em todas as coisas e que também tenhamos saúde, sabe? Mas Ele quer que nós o adoremos, não só com as nossas palavras, com a nossa vida, mas Ele quer que nós o adoremos com as nossas finanças. E eu queria que você saísse do teu lugar, oferta, dizima. Aleluia. E o pessoal vai ficar aguardando, né? Se quiser ficar com as bandeiras, pode ficar. Vai, né? Troquei minhas tristezas, também minhas vergonhas, deixei-as por sua alegria, Senhor. Tomaste minhas dores e enfermidades, me destes a sua alegria, Senhor. Sim, ó sim, Senhor.
bem suave mesmo. Nós hoje ainda vamos consagrar outra criança aqui. Chega para cá, Igor. E a sua esposa, Manuela. Aleluia. Como você sabe, nós não batizamos criança, não é, irmãos? Porque o nosso Senhor, ele não foi batizado. E foi, mas quando ele tinha 30 anos, para iniciar no seu ministério terreno, não é? Então hoje nós vamos estar consagrando mais uma filha do Igor. Pode ficar, chega para cá. Isso. E eu queria que vocês repetissem comigo, tá bom? Pega ela no braço, por favor. Só enquanto ela depois pode deixar ela correr aí, não tem problema não, viu, moleque? Vai correr também. Então eu queria que vocês repetissem comigo, tá bom? Qual o nome dela? Emily. Emily, ó pra aí. Então eu queria que vocês dissessem: Senhor Jesus, nesse momento, nós te apresentamos Emily Nós te apresentamos Emily e nos comprometemos em criá-la no caminho que ela deve andar. E te pedimos, nos dá sabedoria e compreensão da tua palavra, para que ela possa ver em nós um exemplo a ser seguido. E nós cremos que ela crescerá em sabedoria, estatura e graça, com saúde diante de ti e de todas as pessoas. Agora sou eu, tá bom, Pai? Em nome de Jesus. Nós cremos que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E te louvamos pela vida de Emily, Senhor. E cremos que ela crescerá como foi determinado aqui, em estatura, sabedoria, graça, saúde, diante de ti, Senhor, e de todas as pessoas que cercarem ela. E eu oro para que o Senhor continue instruindo, Pai, esse casal, a colocá-la dentro do propósito que o Senhor tem para a vida dela nessa terra, em nome de Jesus Cristo. E quem pode crer comigo aqui e dizer amém? Amém. Aleluia, está feito. Aleluia. Aleluia. Então, olha, pessoal, eu quero também dar um aviso aqui bem rapidinho hoje. Quarta-feira é o nosso culto de homens. Então eu estou vendo bastante homens aqui hoje. Olha, quarta-feira, convida teus amigos, meu irmão. Às vezes eu fico pensando, sabe, eu não acredito que você diz que considera uma pessoa, que ama uma pessoa, que gosta de uma pessoa, vê ela cega, espiritualmente falando, marchando para uma eternidade de sofrimento e não faz nada para que essa pessoa possa pelo menos ter acesso ao conhecimento da verdade. Decidir pelo conhecimento da verdade, meu irmão, não cabe a nós decidir pelos outros, não. Mas cabe a nós levar elas a terem o acesso ao conhecimento. Você está comigo aqui? Então, homens, nós estamos aí nos programando e logo, logo vamos estar lançando a nossa conferência de homens, amém, irmão? Daqui uns dias a gente vai estar, estamos só projetando para lançar ela, certo? E esse ano de 2004 vamos ter a nossa conferência, 2024, né? Queria capar 20 anos. Então, em 2024, nós vamos ter a nossa primeira conferência de homens família Valoriza, amém? Então, já começa com a expectativa no teu coração aí. E quarta-feira é o nosso culto de homens, então convida pessoas, tá bom? Pronto. Hoje na cantina vai ter o que lá?